Boa noite, estamos ao vivo. Deixa eu aceitar a entrada aqui do. Aqui, que bom te ver por aqui. Will, eu aceitei tua participação, deu certo? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tava preocupada se tinha dado certo o teu acesso. Deu certo. Que bom, mais um Futurice, mais uma segunda-feira juntos. Exato. Bem-vindos e bem-vindas ao nossa quarta live do Futurice. Exatamente. Mais um dia para a gente se provocar a pensar e a se desenvolver para o futuro que já tá aí, né? Batendo a porta. Exatamente, que cada vez está mais acelerado, né? Com certeza. E hoje, então, nossa quarta live, né? Esse projeto que a gente começou há, na verdade, 5 semanas, né? Há mais de um mês. Dá para Uhum, acreditar? Já verdade. passou um mês. Já passou um mês, verdade. E agora a gente avançou para mais da metade do caminho, né? Esse é um, Uhum, para quem tá entrando, esse é um projeto que nós começamos, então, há mais de um mês e soma 7 temas, então são 7 lives. Hoje é a quarta, né? O nosso quarto encontro. Hoje, para a gente falar sobre tecnologias exponenciais e a humanização delas. Mas nós já falamos sobre tendências desse mercado, nós já falamos sobre o relacionamento com o cliente, já passamos por outros temas que quem não participou pode conferir, né, nos nossos perfis. Tanto a live na íntegra, quanto uhum. o resumo delas, né? Para quem quiser só os highlights, também tem esse material disponível. Isso aí. Inclusive na última falamos de futuros, né, de tipos de cenários, e os highlights estão bem legais também. É um carrossel Exatamente. mais fácil assim de consumir com os pontos principais, né? E no LinkedIn também tá tendo esse conteúdo compartilhado por lá. Exatamente. E o que eu acho mais legal desse projeto que a gente começou é justamente o fato de ele não estar direcionado para um público específico, né? Ele não Uhum, está direcionado só para quem é da arquitetura, só para quem é da moda, só para quem é uhum, da medicina, né? Ele, na verdade, é um conteúdo que a gente vem desenvolvendo para todos os profissionais dos diferentes mercados, para realmente provocar essa busca por novos posicionamentos, novas formas de reconhecimento e novos caminhos para que o nosso trabalho tenha uma percepção de valor cada vez mais agregada, né? E que isso, uhum, naturalmente, como eu sempre digo, não sou hipócrita, que isso se reverta também em resultado financeiro, né? Tanto para uhum, autônomos quanto para as empresas em geral. Então vamos lá, uhum. mais um dia. Acabei de ver que a Júlia entrou aqui também. Ju, um beijo. Legal. Então Vamos, a vamos gente está adiante. seguindo aquela tendência que a Flá trouxe na primeira live, né? Transparência radical. A Radical. gente está aqui com os nossos roteiros, esses Exatamente. temas que a gente tem feito uma curadoria semanal para trazer aqui para vocês. A ideia dessa nossa quarta live é realmente falar da, dessa, desse contraste, né? Entre o lado humano e o lado tecnológico. Ó, a Júlia mandou um beijo. Obrigado, Júlia. E assim, eu lembro lá em 2016, 2017, quando a gente fazia algumas lives no Facebook ainda, e Uhum, palestra ao mesmo tempo, né, Flá? Que dependendo do público e, enfim, da forma como a gente conduzia os temas, algumas pessoas ficavam muito inspiradas com os futuros possíveis, sim. desejáveis, né, prováveis, enquanto outros públicos ficavam assustados, Uhum, né, com todo esse potencial de tecnologia e tudo mais. E isso foi há 8, 9 anos. E agora a ideia é trazer de novo esse tema, para a gente ver que sempre vai sim, ter esses dois lados, né? Que a gente precisa realmente encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Então, assim, a gente exato. começa esse primeiro bloco, né, com uma frase que a gente trouxe, né? A tecnologia mais poderosa continua sendo a tecnologia humana. E é nisso Uhum, que a gente precisa investir. É nisso que a gente uhum, precisa focar, né?
Ah, que legal, Rafael entrou. Oi, Rafael. Boas-vindas, Bri- Rafa. E Uhum. obrigada pelo feedback. Que bom que você ainda lembra do que a gente compartilhou. Bacana, que bacana. Que legal. É, Então, assim, dando continuidade, né, nessa nossa série de lives, hoje é o nosso quarto encontro, a ideia é realmente destacar como que está acontecendo essa Uhum, aceleração tecnológica. A gente até antes de entrar na live, a gente estava conversando de que fala-se muito que a aceleração tecnológica ela é cada vez mais rápida, por isso que se usa esse termo que é exponencial também, e a gente sente muito isso na pele, né? E a uhum, gente estava conversando que, assim, 2022, a gente estava ali terminando a pandemia, né? uhum. 2020, 21, 22. Todo mundo que está aqui nessa live passou por esse momento e lembra muito bem de como que foi isso, né? E, gente, faz dois, três Que bom. anos. E Estamos que vivos. bom que estamos vivos para lembrar e para a gente trazer É. disso muito aprendizado, E né? trazer muito aprendizado. Então, vejam só, naquela época da pandemia, a gente não estava usando o chat GPT para ajudar a criar nossos roteiros, a organizar nossa vida financeira, a organizar nossos fluxos de trabalho. E hoje a gente tem essa tecnologia gratuita, acessível no celular de todo mundo. Sim. Então, assim, tudo quanto é pessoa aqui do seu lado pode estar usando essa ferramenta, sabe? E olha que interessante, né? Porque da mesma forma como a velocidade como isso aconteceu é exponencial, né? E daqui a pouco você vai até falar que ela é mais do que isso, né? Uhum, uhum, É, também a nossa necessidade de adaptação, nós nos obrigamos a nos adaptar de uma forma muito mais ágil, né? Do uhum, que há alguns anos atrás. E é claro que isso tem impacto no nosso dia a dia, isso traz impactos significativos para a nossa saúde mental, emocional, e para o nosso próprio senso de propósito, de existência, né? Do porquê nós uhum. estamos aqui, sendo que a sensação é de que tem tanta coisa que pode ocupar o nosso lugar, né? A, É, a facilidade que nós temos hoje como ser humano de nos sentir descartáveis, né? E o quanto isso precisa ser cuidado, né? muito, muito, muito. É, A gente pensar que, assim, o nosso lado humano, que a gente poderia ser descartado, é a gente reduzir o ser humano àquilo que ele pode fazer. Então, se o que ele Uhum, pode fazer dá para substituir por uma máquina, ou por um algoritmo, ou por uma inteligência artificial, pronto, essa pessoa, na hora que ela perder o emprego, vai entrar numa uhum, crise psicológica, né? Não é por aí. exatamente. Uma crise de identidade, né? Uma crise de identidade, Uhum. de humanidade, né? É, E não tem como não fazer um parênteses, assim. É o tipo de coisa que a gente não programou, não tá no nosso roteiro, no nosso roteiro, mas aham. não tem como deixar passar, né? Porque essa crise de identidade, ela fala muito sobre o ser humano, né? Nós, como indivíduos, e essa crise acontecendo em nós, mas isso se estende à crise de identidade das marcas, à crise Uhum, de identidade das empresas, né? Então, naturalmente, porque marcas e empresas existem através de um ser humano, o ser humano em uhum. crise de identidade, ele também não consegue transmitir e construir identidade para esses outros aspectos inanimados, né? Uhum. Nossa, Então muito, muito bem colocado. não tem como a gente não discutir sobre isso, né? Uhum, uhum. Até porque é um tema que a gente vai trazer na nossa quinta live, né? Que a gente vai trazer sobre Exato, posicionamento do futuro, branding do futuro, exato. identidade. Então, assim, as Uhum, marcas e as empresas emprestam comportamentos, valores humanos herdados dos fundadores, de quem está ali tocando as empresas, né? Agora, se essas exato. pessoas entram em crise, ou não têm essa clareza, né? De seus Uhum, valores, de quem elas são, do que valoriza. E é sempre importante lembrar isso, né? Que o centro da transformação nunca foi a tecnologia no centro, mas sempre foi o uhum, ser humano no centro e a tecnologia como uma extensão disso, uhum. né? E aí Perfeitamente. fica aqui a nossa primeira pergunta provocadora, né? Quantas das suas decisões que você está tomando hoje realmente são tomadas por você? Uhum, E quantas dessas decisões, na verdade, já foram tomadas por um algoritmo ou vários algoritmos invisíveis? Então, trazendo exemplos, o que a gente está escolhendo no iFood, ele foi pegando os nossos gostos, mas ele vai começar a sugerir coisas que a gente nem percebe que a gente está uhum, ali comprando, consumindo.
comida no iFood, seriado no Netflix, conteúdos no Instagram. Então a gente está consumindo, 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 e tem coisas por trás, fazendo uma curadoria baseado Uhum. naquilo que ele já viu que a gente compra, Sim, que a gente gosta, que a né? gente gosta. E aí não tem como, né? Eu acho que eu tenho usado muito essa frase, né? Não tem como, no sentido de que é inevitável, e eu acho que tem muitas coisas inevitáveis, muitas perguntas inevitáveis que nós precisamos fazer. E é inevitável não ponderar neste momento a importância de nós sabermos exatamente quem nós somos, Hum, de nós estarmos profundamente enraizados na nossa essência, né? Cada um dentro da sua identidade, cada um dentro da sua personalidade. Porque, do contrário, a gente deixa de ser quem nós somos. Ao deixar de ser quem somos, perdemos toda a nossa capacidade de diferencial através daquilo que a gente faz, né? uhum, Porque então temos máquinas que farão por nós, o que nos resta é a nossa identidade, para que isso sim seja um ponto de partida para que a gente ainda tenha um porquê de estar uhum, aqui fazendo alguma coisa, né, para além da tecnologia. Então nós precisamos estar enraizados nisso, para que a gente possa dizer para esses algoritmos, para que a gente possa, eu diria até mais, que a gente possa se impor perante toda essa tecnologia, uhum, dizendo para ela de fato quem nós somos, o que nós gostamos, com o que nós compactuamos ou não, para uhum, que nós não estejamos, a imagem que me vem assim, para que nós não estejamos à deriva, né, de uma influência que talvez esteja completamente desconectada daquilo que de fato a gente precisa, né? Então eu vejo que se existe uma parte onde nós devemos resistir a isso, não é a mudança em si, mas é a forma como essas mudanças ditam quem nós somos. Isso quem tem uhum, que dizer somos nós, não elas, né? uhum. E Muito. não é um desafio simples. Não, não. Como você comentou ali, exige muito de uma reflexão nossa de autoconhecimento, né? Sim, De saber quais são os meus exatamente. valores, quais são, Uhum, é, onde que tá, não só o valor pessoal, né? Mas o que que eu faço que não dá para substituir do jeito que eu uhum, faço, o que que eu posso agregar. E assim, exatamente. essas tecnologias, né, seguindo para esse nosso segundo bloco, Uhum, essas tecnologias já fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, a sim. gente usando isso para trabalhar ou não, tem aqui alguns exemplos, né, de Uhum, inovações que elas estão acessíveis e elas impactam vidas e negócios. Então, por mais que a gente não precise usar isso para trabalhar, a gente pode ali usar as ferramentas de inteligência artificial generativa. Então, ele traz aqui alguns exemplos, né? ChatGPT, uhum, muitos de nós já temos usado. A Adobe lançou aquele Firefly, né, um aplicativo de inteligência generativa que ajuda a criar texto, criar imagem, criar vídeo, criar uhum, roteiro. uhum, Para quem gosta de organizar as ideias, tem aquele Notion, um aplicativo, né, uhum, para você anotando suas ideias, e agora tá com inteligência artificial. Então ele uhum. consegue te auxiliar a criar texto, editar, organizar teu conteúdo e responder perguntas que você faz para ele sobre os seus insights dentro da tua base de dados, assim. É muita Isso, ferramenta. isso é uma coisa que me chama atenção, porque não necessariamente são novas ferramentas, mas todas as ferramentas trazem essa, como se fosse um upgrade, né, Uhum, da inteligência artificial dentro dela. E eu acho que aqui é o ponto interessante, porque se essa inteligência dentro de um contexto que foi é, recheado de informações qualificadas que provém da minha essência, essa inteligência trabalhando em cima disso, ela trabalha a meu favor. uhum, Agora, do contrário, eu tentando me inserir em um contexto criado por ela, sem necessariamente uma base de dados qualificada sobre a minha persona, vai me colocar numa situação onde nada daquilo me representa. perfeito, E aqui não, perfeito. mais uma vez, né? Eu preciso tirar esse hábito agora, que senão tem como tá me. Mas mais uma vez, né? É inevitável a gente não parar para pensar que aqui está justamente a oportunidade do profissional.
nesse alimentar essa base de dados, nesse realmente preparar o terreno, digamos assim, para que Uhum, haja interferência de inteligências artificiais, né? uhum, Então, e é o que eu acredito e defendo, tudo o que nós acumulamos de bagagem por experiência é o que nos dá a capacidade de personalizar e humanizar essa tecnologia. Pessoas que não têm bagagem para isso, e esse é o grande, eu acho que receio, o grande ponto de interrogação, né? É uma geração que não tem experiência prática, como uhum, ela vai alimentar essa base de dados? uhum. Como ela constrói, né? Como ela prepara esse terreno? É justamente sobre esse desafio do autoconhecimento. Eles não têm, né? Talvez não tenham tido oportunidade para isso. É um outro Uhum. tema, né? Para a gente trabalhar de repente num outro momento. Mas eu acredito que para a nossa geração, para a geração é, até anteriores à nossa, somos nós que temos a oportunidade de realmente exercer diferencial através de bagagem de vida prática, né? De mão Sim, na massa mesmo. Para que essas repertório. tecnologias repertório. Nossa, excelente. Eu tenho até comentado muito sobre isso, né? Referência e repertório fora da tecnologia para abastecer tecnologia. Né? É o Uhum. que eu acredito que é o movimento hoje que dá sentido e traz valor ao nosso trabalho e aquilo que a gente tem para oferecer. Nossa, vale ouro isso que você falou, Flá. Me lembrou muito. Um amigo meu, ele é videomaker, né? Ele é produtor Uhum, audiovisual, João Bonotto. E algumas semanas atrás, ele comentou comigo de uma propaganda. Olha o nome da cidade. Uma propaganda feita para a prefeitura de Willianópolis, a ah, cidade do William. Se eu não me engano, esse é o nome da cidade. Que era sobre o arraiá da cidade. E quem fez a propaganda usou muitas inteligências artificiais, desde o roteiro até a criação dos personagens, dos uhum, modelos, o tom de voz, a fala, o sotaque e a trilha sonora. Então são muitas inteligências artificiais que o cara pagou, né, para fazer. uhum, É um profissional extremamente qualificado que soube criar o roteiro, é isso que você acabou de falar. Ele trouxe todo um repertório prático, uhum, profissional, para poder, assim, ajustar o tipo de lente fictícia, porque não teve uhum, câmera ali. Então, o tipo de desfoque que teria na pele da modelo, que estaria falando com sotaque tal, da cidade tal, com um uhum, roteiro tal. uhum. Se fosse, assim, algum jovem aprendiz que pegasse as mesmas ferramentas, não iria sair aquela propaganda genial, que Não. foi muito refinamento, foi muito referência e repertório, como você acabou de trazer. Exatamente. E eu acho que aqui é onde mora a oportunidade de qualquer profissional daqui para frente, né? É justamente em conseguir reunir isso, porque todos nós temos. Eu acho que a dificuldade, o desafio agora é a gente catalogar isso tudo Uhum, internamente uhum, para que a gente consiga literalmente escolher, olha, para esse, né, para essa entrega eu vou puxar aqui esse volume dos meus catálogos uhum, e vou de fato aplicar isso, né? Entregar isso para uma inteligência trabalhar por mim. Eu acho que aqui a gente tem grandes ganhos, mas a pessoa que tiver vazia desse nível de referência e repertório, ela não consegue fazer isso. é, E aí eu vejo realmente como um profissional à deriva, né? Sendo cada uhum, vez mais desvalorizado, menos procurado e, consequentemente, menos pago por isso, né? uhum, uhum, Então, nós precisamos, de fato, entender esse movimento para que a gente possa se posicionar com um valor agregado percebido. Isso que é importante, né? Porque ele tem que ser percebido. Não pode ser algo que eu digo, né? Tem que uhum, ser algo que realmente o mercado reconhece ou percebe como interessante, uhum, como algo que ele está disposto a pagar por. Da mesma forma como hoje nós estamos dispostos a pagar por tecnologia, né? uhum.
E falando até em tecnologia, né? Por mais que algumas ferramentas pareçam muito distantes da gente, então, ChatGPT, eu não trabalho tanto com texto, estou mais na correria, na Uhum, vida, né, nas uhum, coisas do dia a dia. Por exemplo, quem está no marketing tem ali automatização pelo Zapier, né? A gente estava uhum, até comentando ali antes, né, Flá, do mini chat, que é quando uhum. algum influenciador te pede, olha, comente a palavra futuros e você vai receber um e-book automaticamente, tarará. Então, tem essas automatizações Sim, para WhatsApp, para Instagram, para comentários e tudo mais, né? Teve até uma ideia que você trouxe ali, né, Flá, de criar a um mini gente vai chat, fazer. A gente fazer vai um fazer um mini chat do futuro, do sim. futuro, e para a gente testar, para vocês testarem com a gente nas Isso. próximas lives. E tem algumas coisas que estão muito mais próximas da gente, né? Que é o caso de assistente de voz, dispositivo Uhum. inteligente, como Alexa, Google Nest, assim por diante. Então, assim, eu tava comentando com a Flá, né? É um mimo. É um negocinho pequenininho que você compra para tua casa, gente, pede na Amazon. E ela sai se conecta, você dá autorização, claro, né? Mas assim, automatizar a tua casa, pouco a pouco, você vai vendo que não é um Um bicho bicho de de sete sete cabeças. cabeças, E olha que interessante, né? porque até um tempo atrás, falar sobre automação não só era um bicho de cabeças, como também era algo inacessível, É muito caro. né? E hoje a gente começa, vou resgatar aquilo que você falou lá no começo. Hoje a gente começa a perceber a tecnologia numa velocidade exponencial. E até a Uhum. frase que a gente falou mais cedo, né? À medida que ela dobra de potência, o preço dela se reduz pela metade. É, o Então, tamanho, ela vai o ficando mais tamanho, acessível. exatamente. Então, tudo vai ficando mais acessível por um custo menor, com uma entrega infinitamente superior àquela que nós tínhamos há pouco tempo atrás, né? Uhum, Então, e aí você me falou uma coisa quando a gente conversava sobre o tema de hoje, você me falou assim, o desafio que é então para nós, ser humano, que nós temos um pensamento, um raciocínio linear e um uhum, desenvolvimento linear também, uhum. né? Uma Como é que capacidade nós, bem linear. uma capacidade linear, como é que a gente fica nesse cenário, né? Uhum. Tão limitado se comparado a essa condição exponencial da tecnologia. É, Né? Eu queria muito que você falasse um pouquinho disso para quem está aqui ouvindo, para quem vai ver depois, sim. porque isso me chamou muito a atenção. Com certeza. Eu lembro muito, Flá, da Lala Denzelin falando isso, sabe? Na pós-graduação dela, né? Uhum, Da fluxonomia 4D, porque ela explica assim, olha, as nossas ideias têm um potencial exponencial, os movimentos sociais têm um potencial exponencial, porém a capacidade do indivíduo, ser humano, ela é limitada, ela é linear. Então, assim, eu consigo em uma hora escrever tantas páginas, eu uhum, não consigo escrever 500 páginas com o que eu uhum, faço aqui, né? uhum, A minha capacidade de ser humano sempre vai ser linear. É por isso que a gente cria as tecnologias, para elas uhum, trazerem potencial exponencial de produção. A falha nossa do ser humano é querer competir com a ferramenta que a gente criou. Então, assim, não, eu me recuso, eu sou lá um publicitário, sou um jornalista. uhum, Eu me recuso a usar qualquer inteligência artificial na minha profissão, não tô nem entrando no quesito ético, como ferramenta. uhum. Porque Sim, eu vou escrever esse negócio na na mão, raça. literalmente, na raça. E assim, olha, isso vai trazer muito desgaste, muita crise emocional, porque a tua capacidade é linear e as tecnologias a gente está fazendo ela para nos ajudar, não para competir com a gente. Por mais que isso, Uhum, né, traga muitas mudanças em várias profissões, novamente, é o caso ali do videomaker. Ele tem muito repertório, tem muita bagagem, então ele não se deixou competir com a IA. Ele pegou a sim, IA, colocou no bolso e falou: Eu estou dando os comandos para você fazer roteiro, vídeo, trilha sonora, a voz, o modelo, o uhum, tom de voz, o tom de pele da mulher que uhum, aparece nessa propaganda. Ele programou tudo com uhum. o conhecimento dele, sem saber de programação, mas tudo com chat, né? Chat GPT e assim por diante. Exatamente. Então, assim, é reconhecer. Você me lembrou, falando sobre isso, a minha mãe sempre dizia, né? E eu acho que a maioria das amigas, mulheres que entrarem aqui vão se reconhecer nisso. Minha mãe sempre dizia que para eu ter alguém que me ajudasse com o serviço de casa, eu precisaria ensinar essa pessoa a fazer o serviço de casa. Uhum,
não é diferente da tecnologia, né? Porque para eu extrair o melhor resultado possível dela, eu preciso dizer para ela exatamente o que eu espero dela. Uhum. Então, esse alinhamento de expectativas que nós temos hoje com qualquer colaborador de qualquer empresa ou com qualquer terceirizado é o mesmo alinhamento de expectativas que eu vou fazer com um assistente virtual. Uhum. Só que ele vai me responder num nível, numa velocidade Uhum. que um ser humano jamais é capaz de atingir. E isso é bom, porque isso vai me trazer uma liberdade de tempo, isso vai me trazer um ganho de tempo. E aí a pergunta é: o que nós faremos com esse tempo? É, chegou no ponto-chave. Porque eu acredito que essa é uma pergunta que nos leva, mais uma vez, para uma certa crise existencial. Ao não Uhum. saber quem sou, não sei o que fazer do tempo que tenho. Né? A gente não tem bagagem filosófica para nos aprofundar nessa questão, mas ela é extremamente filosófica. Fala Né? extremamente filosófico. Sim, sim. Mas isso vem de encontro até, Will, eu me lembrei que numa das lives anteriores nós falamos sobre esse retorno à inteligência analógica, lembra disso? Uhum. E filosofia, sociologia, por exemplo, são Uhum. inteligências analógicas. Analógicas. E é natural, e a gente tem visto esse movimento, vai ver cada dia mais, as pessoas voltarem justamente para isso, para que elas consigam, inclusive, permanecer sãs neste Uhum. momento, né? Uhum. Muito. Então existe um conhecimento analógico que é fundamental para a gente passar por essa transformação sãos, né? Em todos os sentidos, né? Mental, espiritual, emocional, físico, né? E vamos seguir então. Aí você traz para nós Vamos. agora o nosso terceiro bloco. Sim. A gente conectando com essa questão do lado filosófico, né? Você me fez muito lembrar uma professora de filosofia que eu tive no coworking aí em Curitiba, que foi a Rafise. Então, quando eu Uhum, trabalhava na aldeia coworking, a gente teve algumas aulas de filosofia com ela. E uma vez ela fez uma provocação assim que a gente ficou, nossa, falou, nossa, como é linda a filosofia, né? A área das humanas, uhum, porque ela comentou assim, olha, é muito lindo esse avanço tecnológico, precisamos de muita galera das exatas, os engenheiros, a gente que veio da arquitetura está no meio das humanas e das exatas, né? Beleza, para resolver um monte de crise, excelente, ter todo esse conhecimento, essa sabedoria racional das exatas. Mas quem a humanidade chama quando a gente precisa desmanchar ou enfrentar um paradigma, que é o que a gente está vivendo hoje? Não é as uhum. exatas que resolvem um paradigma, é a filosofia. São as humanas, né? São as humanas, sabe? As puríssimas, assim, né? As Uhum, mais primordiais, assim, é filosofia. E aí a gente entra nesse bloco que você comentou agora, o bloco 3, né? As fronteiras da ética e da personalização. Então, novamente, a importância da gente poder ter esse pensamento filosófico, termos reflexões, autoconhecimento, né? uhum, E não buscar só conhecimento de dentro, né? Mas beber das fontes também. Porque, assim, onde que a gente traça essa linha entre até onde essas empresas podem ir para personalizar tudo que a gente tem na nossa vida e ter os nossos dados, a nossa biometria digital, nossa sim. voz, o nosso reconhecimento facial, saber tanto sobre a gente, né? Alguns Uhum, casos aqui, onde que a gente consegue delimitar a diferença entre personalizar e invadir a vida do nosso cliente, né? Do nosso consumidor. Ah, ele trouxe aqui três exemplos, né, que a gente uhum. pesquisou. A Apple, que agora ela traz um silenciamento inteligente das chamadas desconhecidas. Então, quando você recebe um telemarketing, o iPhone atende por você, desenvolve a conversa no teu lugar, descobre do que se trata, para daí te perguntar: Oi, ó, William, é a companhia tal perguntando se você tem interesse ou não naquele plano que você já falou não Uhum. várias vezes. Aí eu falo, não quero atender, e pronto, a inteligência artificial desliga a chamada no meu lugar, sem eu nem falar com o ser humano que estava do outro Sem lado. você nem ter perdido tempo ouvindo sobre do que se tratava. Sobre aquele telemarketing. Uhum. É.
É, ele falou também do Spotify, né? Como que ele personaliza Uhum, experiências e cria listas criativas ali de acordo com seus gostos nos últimos anos, das músicas que você tem ouvido. uhum. E até hábito de escrita com o Notion, né? É, tem muita coisa que as inteligências podem sugerir para a gente usar, baseado no que ele já sabe que a gente Usa. entrega de dados para ele, do que a gente usa, do Uhum, que a gente gosta, do que a gente compra. E vem exatamente. novamente essa outra pergunta, né? Você usaria uma tecnologia que facilita a tua vida, mesmo você sabendo, mesmo essa tecnologia sabendo mais de você do que os seus próprios amigos? Essa é uma pergunta interessante, porque nos leva ao seguinte entendimento. Por que uma tecnologia saberia mais de mim do que os meus amigos e familiares? E muitas vezes a resposta é justamente porque nós não nos relacionamos mais com as pessoas. Hum, uhum, E se eu não me relaciono mais com as pessoas, isso também me coloca pessoalmente e profissionalmente num lugar complicado. Porque então eu também estou dizendo que já que a tecnologia sabe mais de mim do que as pessoas ao meu redor, então eu sei tão pouco a respeito das pessoas que eu sou incapaz de fazer a tecnologia trabalhar, entregando para elas algo que gera interesse. Então, ao não nos relacionarmos direito com as pessoas, eu não só inviabilizo as pessoas de saberem quem eu sou, mas eu também sou incapaz de usar a tecnologia a meu favor. Porque eu vou usar ela para quem? uhum, Essa é a pergunta. Né? Eu vou colocar a tecnologia a serviço de quem? E se eu não sei essa resposta, porque eu não conheço as pessoas, por não me relacionar com elas, eu tenho um potencial gigantesco na minha mão e eu não vou fazer uso dele para ter nenhum benefício, seja de interação, seja de reconhecimento, seja financeiro, seja social, nada. Simplesmente eu vou ter um potencial estagnado nas minhas mãos. Né? uhum, Porque a tecnologia ela não foi feita para si própria, ela foi feita para nos servir. Então eu uhum. preciso saber exatamente a quem eu vou servir com essa tecnologia. Faz sentido? Bastante. E me leva a pensar assim que se a pessoa ela não consegue responder essa pergunta, né, de a quem que eu vou responder, a quem que eu vou servir com esse Uhum, potencial de tecnologia que eu tenho. Talvez a pessoa possa estar se isolando, e aí me leva muito a olhar assim, a uma coisa mais narcisista, uma coisa de que a sim. tecnologia existe para me servir, eu não preciso usá-la para servir outras pessoas, Uhum, e entra numa discussão que você até fez, assim, de para que a pessoa existe, ou, né, da pessoa se uhum, perder uhum, na uhum. identidade, no personagem. Exatamente. E por isso eu vejo muitas pessoas com dificuldade, pessoas profissionais com dificuldade de responder essa pergunta. Então, qual é o meu papel hoje? Qual é o meu lugar hoje? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Qual é o produto que eu tenho que entregar? Uhum, E é natural que essas perguntas comecem a acontecer, a borbulhar dentro de nós e que elas comecem a chamar muito atenção, justamente porque aquilo que nós fazemos, a tecnologia vai fazer. Isso é um fato, né? É uma questão de tempo até que tudo aquilo que é operacional não seja mais feito por mãos humanas. Então eu preciso, volto naquilo, eu preciso saber exatamente quem eu sou para eu responder qual é o meu papel. E ao responder o meu papel, entender qual é o meu trabalho dentro deste papel, né? O que de fato, qual é o movimento de fato que eu tenho que fazer. E isso vai levar a todos nós a decisões difíceis e a decisões complexas, né? Não são apenas decisões de sim ou não, quero ou não quero, gosto ou não gosto. São realmente decisões que vão vir de perguntas complexas, perguntas que exigem reflexão e que exigem autoconhecimento. uhum, Então, a gente vai voltar nisso o tempo todo, porque o maior desafio vai ser para as pessoas que não se dedicam a autoconhecimento e a estudar comportamento humano. Até outro dia, eu compartilhei com um grupo, uma equipe,
Se hoje eu tivesse que deletar todos os meus conhecimentos e ficar com apenas um ou dois, eu não abriria mão de autoconhecimento e comportamento humano. Porque essas duas coisas, né, que me dão referência e repertório genuíno, é que me dão condição de continuar existindo em um ambiente onde todo o resto não depende de mim, não precisa mais de mim. Então, lidar com essa realidade, que já é uma realidade em muitos aspectos e vai se tornar ainda mais real em muitos outros, é de certa forma até um pouco enlouquecedora, de fato. Uhum, Né? Então, uhum, voltamos à questão de que a própria sanidade depende desse autoconhecimento e dessa capacidade de responder a essa pergunta: qual é o meu papel hoje? Né? Qual é o uhum, meu trabalho hoje? Qual é a relevância que eu tenho perante tanta tecnologia? E essa resposta, ela está no próprio ser humano. Nós só vamos encontrar essa resposta entre nós, através do nosso relacionamento, da nossa troca entre pessoas. Isso não é uma resposta que a tecnologia vai trazer para nós, não é uma solução que ela vai trazer para nós. Mas uhum. nós faremos com que ela execute a solução que a gente vai encontrar. É nisso que eu realmente acredito. Né? Sim, também acredito. Nossa, é inspirador te ouvir falar. Obrigada! É inspirador te ouvir falar. Isso conecta diretamente com aquilo que a gente trouxe para o quarto bloco, né, daqui dos Sim. nossos conteúdos, que quais são as coisas que a tecnologia não substitui? O que que a tecnologia Uhum, não substitui, né? uhum, É, e a gente traz justamente esse olhar de focar em atividades que são essencialmente humanas. exatamente. Então, essa escuta empática é um primeiro ponto aqui, né? Por mais que as inteligências possam quase que conversar como se fosse um ser Sim. humano ali do outro lado, teve muito conhecimento humano, Uhum. práticas, que inspiraram essa inteligência a desenvolver uma escuta empática. Agora, a empatia de fato não vai vir de uma máquina, vai Não, vir, de forma vai vir alguma. de outro ser humano ali, ouvindo, acolhendo, enfim, aplicando esse lado que é humano, né? Essa Uhum, sensibilidade que é muito humana, né? exatamente. Também imaginação criativa. Tudo que a gente vê sendo criado aí hoje é bebendo de repertório de muitos artistas. É até um outro Sim. dilema ético sobre até que ponto que as inteligências podem usar Uhum, arte, fotografia, vídeo, filmes, estilos para criar outras coisas uhum, e o artista deixa de ganhar com exatamente. isso, né? Então, essa Uhum, imaginação criativa. Você tinha comentado, né, Flá? Intuição em contextos uhum, complexos. uhum. É, eu, obviamente, naturalmente, eu vou levar isso para o lado espiritual, né? Então, para Uhum, mim, é o ouvir a voz do Espírito Santo. uhum, Isso é o sim. que a gente chama de intuição, e aí cada um, naturalmente, dentro da sua fé, vai entender isso de uma forma diferente. Como que você explica isso? Como que Uhum, você transfere essa capacidade que ela é espiritual para uma máquina? uhum, Não existe essa possibilidade, né? Então, essa capacidade essa sensibilidade, ela não é transferida para uma máquina de forma alguma. uhum, Então, a gente não pode contar com isso para a decisão ou para a orientação que vem da tecnologia. Então, existe esse componente que, do meu ponto de vista, jamais será transmitido para a máquina. Né? E aqui, volto a dizer, aqui é a nossa oportunidade. Isso é bom, não é ruim, não é assustador. Isso é bom, contanto que a gente tenha essa consciência, né? Contanto que a gente tenha essa clareza. Infelizmente, nós estamos num grupo privilegiado de pessoas e profissionais que discutem isso. A realidade é que a maioria das pessoas não tem a oportunidade de chegar nesse nível de reflexão, de entendimento, de busca, de conhecimento. Esse é o grande problema.
né, que a gente vai enfrentar e que muitas pessoas estão enfrentando com relação à tecnologia. Porque esse diálogo ele é importante, ele é saudável, ele é necessário para a gente Uhum. poder é, para a gente poder responder todas essas perguntas. Você falou mais cedo na nossa conversa, é um paradigma e é um paradigma que só é vencido através do diálogo entre pessoas, Entre relacionamento pessoas. humano, não Uhum. uma conta ou uma ferramenta vai ser capaz de resolver isso para Uhum. nós, né? É Viu? até um parêntese também, que não estava aqui no nosso roteiro, mas você me fez lembrar Uhum, de uma. É como se fosse um culto, é como se fosse uma uhum, seita que está nascendo com alguma inteligência, não sei se é aquela Grok do Twitter, de que uhum, criaram uma inteligência e misturaram uma salada de frutas de filosofia com matemática, com coisa, enfim, é uma coisa assim. E daí as uhum, pessoas estão, tipo, venerando a inteligência como se fosse um ser supremo que ganhou um uhum. corpo de algoritmos, assim, sabe? Tipo, ai, o Imagino. Messias da tecnologia está trazendo a verdade através da inteligência artificial do Não, tem que Twitter, não sei rir. o quê. Não, é uma piada pronta? É uma Mas piada veja, pronta. tem uma legião de crentes, de fiéis que, entende? Que não Uhum, teve esse repertório, assim, de falar, pera, gente, mas isso aí é um monte de gente que já falou dessas coisas, que misturou e pronto, a inteligência está reproduzindo um conteúdo uhum. aqui. Um conteúdo que vem de uma referência e repertório frágil, Frágil, que misturou vários né? conceitos e daí traz esse tom de Exato, novidade, assim, né? exatamente. Nossa, aqui a E gente poderia, assim, abrir uma live até fora do tema Futurice, né? E é. realmente percorrer, assim, uma discussão espiritual mesmo, né? Porque Uhum, eu acho que é algo que também faz muito sentido e que é muito necessário. Também está atrelado à nossa capacidade de se manter sãos, né, então, em todos os aspectos. sim. Mas vamos ter que abrir outra live para isso. Vamos seguir agora para o Isso, nosso com quinto bloco. certeza. Vamos pro quinto bloco, né? É, você tinha até comentado assim desse nosso diferencial, né? Do que Ah, sim. dessa provocação, assim, se todo mundo tiver acesso à mesma Uhum, tecnologia, o que que vai nos diferenciar, né? Essa uhum, construção de vínculos, a confiança, o afeto. uhum. Você tinha Will, falado, né, Flá, desse uso da tecnologia uhum, com novos mercados e que tem espaço. sim. É, eu acredito que o grande diferencial é o momento e é a forma com que cada ser humano vai usar essa tecnologia. Então, eu e você podemos ter acesso à mesma tecnologia, ao mesmo potencial de resultado. Mas cada um de nós vai alcançar um nível diferente desse potencial. E nós vamos usar em momentos diferentes. Então, isso para mim é o ponto de partida para entender o que continua fazendo com que Flávia seja Flávia, William seja William, e que os nossos resultados e a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ser seja diferente. Agora, atrelado a isso, a gente precisa entender que a tecnologia, ela, assim como sempre, né, em toda a nossa existência, principalmente no âmbito profissional, existem nichos de mercado. Uhum, E agora, o que eu acredito é que nós temos uma facilidade muito grande em separar as pessoas que gostam, que querem, né, e que se interessam por se relacionar com outros seres humanos, daquelas que, desde antes de toda essa tecnologia, sempre preferiram o isolamento, sempre preferiram é, não se relacionar tanto com as pessoas, né? Por N razões, nós não vamos entrar nelas, né? Então, eu acredito que a grande diferença agora é a gente compreender, pessoal e profissionalmente, que nós temos dois grandes nichos de mercado e dentro deles vários subnichos. O nicho que busca relacionamento, que quer interação humana, que quer relacionamento, quer proximidade, quer olho no olho, e o nicho que não quer isso e que a tecnologia, quanto mais se desenvolve, mais fantástica é.
para proporcionar, né, para oportunizar esse distanciamento. Uhum. Porque eu estou eliminando o contato com muitos seres humanos através dessa evolução. E tá tudo bem, eu costumo pensar assim: sempre vai ter ônus e bônus para essas duas linhas de raciocínio, para essas duas realidades. Importa é que ao entender isso, eu saiba exatamente como desenhar o posicionamento do meu negócio para uma Uhum. área ou para outra. Porque pessoas que gostam de estar com pessoas, como é o nosso caso, nós não vamos nos identificar e nós não vamos fazer a melhor entrega tentando nos encaixar em um universo onde a tecnologia predomina e elimina o relacionamento. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Então, hoje também é uma questão de inteligência e de diferencial eu saber exatamente para qual lado faz sentido o meu negócio e o meu trabalho existir. Um fotógrafo que não gosta de fotografia, no sentido de fazer fotografia, né, fotografar pessoas, ele vai ter que dar outro destino à fotografia dele. Uhum. O que não significa que a fotografia vai deixar de existir. Agora, o fotógrafo cujo melhor resultado dele nasce justamente do contato presencial com pessoas, ele vai continuar fazendo isso. E o brilho do trabalho dele, o diferencial do trabalho dele vai continuar ali também. Só que agora ele vai ter uma enxurrada de tecnologia com todo esse poder exponencial para acelerar outros aspectos da fotografia que ele fazia de forma muito mais demorada, como edições, como, enfim, publicações, né? Uhum. Mas captar o momento. Estou trabalhando aqui no exemplo da fotografia. Captar o momento. Tem aqueles que querem continuar captando o momento com pessoas, tem aqueles que não querem. Tem o fotógrafo de paisagens, tem o fotógrafo de De pessoas, tem arquitetura. de arquitetura. Então, isso vai continuar existindo. E agora eu tenho a oportunidade simplesmente de deixar isso um pouco mais claro e de trazer tecnologia para trabalhar comigo nos bastidores daquilo que ninguém vê, né? Mas que acelera a minha entrega para o cliente final, por exemplo. Uhum. Né? E aí volta a pergunta: então, se eu estou ganhando tempo, o que farei com esse tempo que sobra? A gente vai Sim, ir e voltar nessa pergunta constantemente. Né? constantemente. É um ciclo, né? Não existe uma resposta final, existe um ir e vir, e a cada ir e vir a gente vai agregando melhoria pro nosso posicionamento, para a nossa entrega, para o nosso produto e serviço. Uhum. E realmente é uma reflexão assim do que a gente faz com esse tempo, porque na Uhum, teoria é muito lindo a gente imaginar que legal, tem uma inteligência artificial que vai acelerar o meu trabalho, então ela está trabalhando enquanto eu estou só tomando meu café aqui do ladinho, igual a gente já fez. Ao uhum, mesmo tempo, a gente é penalizado pela produtividade. É o capitalismo comendo justamente. solto, né? A gente é penalizado por Exatamente. ser produtivo. Ah, você está com tempo Uhum. livre? Toma aqui mais demanda. Toma aqui Porque mais uma daí tarefinha. todos os seus concorrentes vão aprender a usar essa mesma tecnologia. Deixa de ser seu diferencial dominar essa tecnologia. Então, a sua Uhum, produtividade, todo mundo está produzindo 300 uhum. posts por segundo igual você. E aí? Não E dá mais aí? para se Uhum. apoiar nisso, né? Não. E a gente E, chega no. inclusive, Pode falar. isso, na verdade, banaliza, né? Muito. Banaliza o produto final. O que também faz a gente começar a entender que o produto final não é mais onde, já não era, mas agora eu acho que Hum, é uma questão definitiva, não é mais o local ali, não é mais a menina dos olhos. hum. Né? Então, volto àquilo que eu acredito há muitos anos: o processo até o produto final, o processo até a entrega do serviço final. Essa relação é onde a gente vai encontrar oportunidade de valor. Né? Uhum. Valor, e sempre gosto de repetir isso: valor na parte de reconhecimento, valor financeiro, né? E valor de posicionamento. Para mim, essas três coisas elas ganham valor no processo. Cada dia mais, menos na entrega final, mais no processo, Mais no processo. na Sim, relação. sim. E com isso a gente finaliza, né?
Sim, exatamente. Com isso, a gente chega nessa conclusão, né? Aham, É, de que sim, existem caminhos para integrar tudo isso, né? O uhum, design centrado no ser humano, a gente que veio da uhum, arquitetura trabalha muito com isso. O próprio branding também, a gente coloca o ser humano no centro, não dá para viver ao redor de métricas e números. uhum. A gente quer criar marcas que sejam não só funcionais, mas memoráveis e autorais. Exatamente. E realmente a gente chega nessa provocação, assim, né? Como que a inteligência artificial já te encantou ou já te frustrou em alguma experiência que Uhum. você dependia só de uma inteligência e ela te surpreendeu, ou você precisou pegar o telefone e ligar no 0800 porque aquele chat não ia resolver teu problema. Aham, Então, né, uma aham. experiência frustrante. Eu acho que E, essa talvez seja a interface que a maioria de nós tem experimentado, né? Essa interface do chat, seja qual for ele, que não chega numa solução final, né? Não chega hum, numa solução. e você tem que falar assim: desejo falar com um ser humano. Aham, Aí, tenho certeza, eu quero falar com um tá. ser humano. Aham, É, exatamente. dentro dessa pergunta, né, que experiência que te marcou, teve um case que eu ia comentar com você, né, Flá, de uma Uhum. inteligência Ah, sim. artificial junto de um WhatsApp, em um resort que a gente foi lá no Rio Quente. E assim, tudo quanto é problema que uma pessoa pudesse ter dentro daquele hotel, era só abrir o WhatsApp e ia vir um ser humano no final, mas ele ia fazendo aquela triagem de perguntas, te Sim. encaminhando para o departamento certo, perguntando o quarto do hotel, qual que é o problema, se é o ar-condicionado, se é o chuveiro, o que que é, para daí chegar no ser humano. Então, assim, Uhum. acelerou muito o processo de ter que ter alguém lá te transferindo. E legal, Sim. é um exemplo, né? É um Sim. exemplo, assim, Eu vejo que essa palavra que você usou, ela faz muito sentido para a experiência do cliente, a triagem. a triagem. Eu vejo que aqui a gente ganha velocidade, mas a gente também ganha qualidade de informação, Uhum. né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Se a gente pudesse pensar hoje, enfim, para tantas e tantas empresas que têm essa relação com o cliente, um dos primeiros lugares que a inteligência é bem-vinda é nessa triagem, né? Na triagem, é num processo de briefing, numa anamnese, né? Uhum. Então, acho que todas as áreas elas ganham com a presença dessa tecnologia nesse processo inicial, muitas vezes, né? Então, acho que esse teu exemplo ele vem para mostrar aquilo que é bom, ao contrário daquilo que frustra, que é você ter ali É, uma sequência de perguntas que não te leva para nenhuma solução, é, né? que gera um loop infinito, Uhum, assim, sem solução, né? Até, exatamente. assim, um futuro potencial, por exemplo, triagem vem muito da medicina, né, dos hospitais. Então, assim, Sim. toda vez que eu chego ali no meu pronto atendimento, na Unimed, eu tenho que repetir as mesmas coisas. Eles Uhum, sabem, assim, o meu nome, meu endereço, meu tipo sanguíneo, mas eles esquecem ou querem ver se eu tive uma uhum, nova alergia. Então, eu uhum, repito das minhas alergias e ainda assim. Tem uhum, erro. Não sei se é do sistema, uhum, se é erro humano, enfim, mas ainda assim tem uhum. erro, né? Então, é, temos coisas para Para acelerar, né? lapidar. Para lapidar. E assim, a gente está encaminhando já para nossa conclusão, né, da nossa Uhum. live, pro Eu fechamento. vi aqui que a Ana entrou, a Dani tinha mandado uma mensagem também. Ó, o Oh, que Matheus acabou legal. de chegar. Ah, que legal. Para vocês que estão chegando mais aqui no finalzinho, essa live vai ficar gravada e depois a gente também compartilha os highlights no Instagram. Mas estamos muito felizes com cada um que está passando por aqui. Sim, sim, bem, boas-vindas. Assistam a reprise, vai ficar salvo depois. E assim, a Isso. gente fecha com essas reflexões, né, Flá? Uhum, Não é sobre a gente usar a tecnologia para parecer inovador, mas sim usar a inovação para a gente continuar sendo humano, exatamente. Exatamente. né? Eu vejo que a oportunidade que, né, o tempo que nós ganhamos com a tecnologia é justamente para que a gente possa dedicar esse tempo a exercer
a nossa natureza, que é de ser humano, né? Uhum. Até a Ana, ó, acabei de ler aqui a mensagem dela, o bebê não me deixou chegar antes, né? Vou assistir depois. Olha que beleza, né? A tecnologia te proporcionar a oportunidade de consumir no seu tempo Uhum. um conteúdo, um conhecimento que você não consumiu instantaneamente porque você estava exercendo, no caso dela aqui, a sua forma mais natural de mãe, De mão. né? Então, nós precisamos realmente é, aproveitar o tempo que nos é dado a mais através da tecnologia para entender cada vez mais do ser humano, né? Do que nós somos, quem nós somos. Essa pergunta ela vai ficar em looping durante muito tempo, até que ao encontrar essa resposta a gente consiga se enraizar realmente em um lugar que é feito para nós, não para a tecnologia, né? Uhum. Sim. E ter esse ponto de atenção, né? Que as ferramentas Uhum, mudam, o tempo vai uhum, passando, as ferramentas vão vindo novas e novas ferramentas, mas o uhum, que realmente gera valor é essa nossa capacidade de criar conexão, de criar uhum. afeto, vínculos. Você tinha comentado, Flá, da biologia, né? Que é como se fosse um Ah, processo de autofagia, para fechar. exatamente. Vou fechar com isso então. Enquanto eu e o Will conversávamos sobre o tema de hoje, eu me lembrei desse termo da biologia, né? Que é a autofagia. É uma célula é, comendo a outra, literalmente, né? Eliminando a Uhum. outra, quando ela percebe que ali há um defeito ou há uma. Não é necessário que ela exista, né? Então, claro, não é a minha área. Se algum biólogo, alguém da área da ciência entrar aqui, não se assuste, mas o exemplo me veio, né? Essa memória me veio porque eu colocaria, né, duas células aqui, uma célula representada pela tecnologia, uma célula representada pelo ser humano. E nós estamos vivendo esse processo um com o outro, né? Eliminando um do outro aquilo que é desnecessário ou que não funciona tão bem, né? E Uhum. nós estamos fazendo esse movimento, tecnologia e ser humano, nesse processo é, autofágico, digamos assim. A partir do momento em que nós olharmos um para o outro, ser humano para ser humano, e a gente acreditar que nós não somos mais necessários, eu olhar para o Will e eu dizer, o Will não é mais necessário. O Will olhar para mim e dizer, a Flávia não é mais necessária, nós vamos nos autodestruir. Porque isso é a essência da natureza. Acho que por isso eu fui lembrar dessa questão da biologia. E não é diferente do que nós estamos vendo acontecer, né? Ser humano eliminando o ser humano porque você não tem valor, você não é necessário, você não cabe mais nesse lugar. Então, por isso eu vejo que a grande oportunidade, até a Ana complementou aqui, né? A prioridade sempre serão as pessoas. Quanto mais nós entendermos isso, mais formos além do entender e nós, de fato, agirmos em cima disso que nós acreditamos, a gente se preserva. Então, o grande risco hoje, e acho que esse é o medo que todo mundo tem, é de fato a tecnologia extinguir a nossa existência. Mas isso eu vejo que não depende dela, depende de nós. Do Uhum. quanto a gente se mantém olhando um para o outro e reconhecendo a importância de cada ser humano que está ao nosso redor. Cada um no seu papel, cada um no seu lugar, todos em transformação, mas ninguém sendo desnecessário. Ao contrário, Sim. né? Eu acho que preservar o outro é me preservar. Se eu não entender isso, eu vou de fato permitir que nós entremos num processo onde a gente vai se eliminar realmente, a gente vai desaparecer em algum momento. Olha E é só, isso, maravilhoso. Esse conceito de autofagia faz todo sentido. Então, exatamente. chegamos na Ao fim, conclusão, chegamos ao fim de mais uma live. muito bom, quero te agradecer mais uma vez, agradecer todas as pessoas que passaram por aqui e quem não acompanhou desde o início pode ver a reprise, daqui a pouquinho a gente já deixa ali no Instagram. E o nosso muito obrigada a você que assistiu
ao vivo, a você que está assistindo agora, já gravado esse material. E future-se. Futurice. Fica o convite para nossa próxima live, nossa quinta live na semana que vem. Isso mesmo. Um grande abraço, um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.